Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson, como vão vocês? Espero que todos estejam bem, saudades de vocês todos. Eu vou retomar uma das nossas últimas aulas em sala de aula, né? Que foram as vanguardas europeias. Tá? Um assunto muito importante, um assunto cai muito em vestibular, cai muito em Enem. Então eu vou retomar as principais vanguardas, falar um pouquinho da questão histórica e espero que vocês aproveitem bem, né, essa aula. Então nós vimos o conceito de vanguarda, o que significa vanguarda, aonde é que as vanguardas nascem, né? Então vamos retomar primeiramente esse conceito de vanguarda, né? O que nós vimos acerca das vanguardas? Nós vimos que as vanguardas elas estão associadas à ideia de ataque. Vanguarda seria a oposição de retaguarda. Falando naquele contexto histórico europeu, né? Então a gente pode entender as vanguardas como uma tendência cultural. Então elas estavam associadas a essa ideia de ruptura com o passado, né? Uma expressão que se usava muito na época era a ideia de oposição, né? De ataque, de oposição. Então a gente entende as vanguardas como sendo aquele movimento que discute um conhecimento ideológico na arte. As vanguardas europeias então anunciavam o quê? Anunciavam o futuro, o olhar para frente, uma ruptura com o passado. Então essa é a ideia principal das vanguardas, né? Aquele espírito agressivo, a gente observou muito isso nas obras de Picasso, né? Em outras obras também. Então as vanguardas estavam associadas às ideias de ruptura com o passado e o olhar para frente, né? O olhar centrado no futuro. Elas surgem ali no início do século XX, atravessando a Primeira Guerra Mundial e acaba, né, se findando ali no final da Segunda Guerra Mundial. Quais foram as principais vanguardas? Então nós trabalhamos 5 vanguardas: o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo. Cada vanguarda dessa trabalha com uma característica muito particular, né? Muito específica. Vamos dar uma olhadinha no futurismo. O que o futurismo traz para nós? O futurismo trabalha com a ideia da destruição, né? Exaltava o quê? Exaltava a vida moderna, o advento da tecnologia, da eletricidade, da lâmpada elétrica, né? A industrialização, a máquina, a velocidade, o automóvel. Então a ideia principal, essencial do futurismo é a ideia da velocidade, da tecnologia. E não é tarde para falar em tecnologia, né? Começo do século XIX, 1920, Europa, estamos falando na Europa, então a tecnologia já estava muito presente naqueles idos. Então a ideia principal do futurismo é essa, né? Essa ideia de exaltar a vida moderna. E juntamente com essa ideia da vida moderna também estava muito presente a ideia por exemplo, da destruição do academicismo, né? Ou seja, os vanguardistas futuristas lançavam um olhar muito crítico ao passado, né? Enfim. O principal nome dessa vanguarda futurista foi o italiano Filippo Tommaso Marinetti. Ele é o precursor, o criador do futurismo, e ele propunha o quê, né? Uma ruptura com o passado, destruir o passado não interessa mais. As principais ideias então ali sinalizadas, né? A velocidade, o progresso, a coragem, a audácia, a revolta, o soco e a bofetada, literalmente, né? A guerra como sendo a única higiene do mundo, pregava o que? A demolição de bibliotecas e museus,
além de combater o que? O moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Então Marinetti, na sua célebre carta, né, que foi um manifesto, na verdade, um texto que ele criou chamado Manifesto Futurista, ele conclama os homens, os incendiários, né, com seus maçaricos, a colocar fogos nas bibliotecas. Olha só a ousadia de Marinetti. Por quê? Porque as bibliotecas representam o passado, né? É a guardiã da memória do passado. O manifesto futurista a gente teve a oportunidade de ler em sala de aula, mas ele foi criado em 1912, né, pelo Marinetti, e é um texto de natureza literária, né, mas nesse texto, por exemplo, ele também faz menção à literatura. Por exemplo, ele prega a destruição da sintaxe, a eliminação dos adjetivos, dos advérbios. Então ele defende também uma mudança importante no modo de se comunicar, na linguagem. Alguns textos, né, dessa vanguarda futurista, nós temos vários textos. Esse eu vou deixar para vocês olharem depois. Tá? Algumas obras de arte, por exemplo, essa obra do Umberto Boccioni, 1913, que é uma obra futurista, né? A gente pode observar o ferro forjado no fogo, representando então a vida moderna. Mais algumas obras do Umberto Boccioni, A Rua Entra na Casa, uma obra belíssima. Enfim, passamos então para a segunda vanguarda, o expressionismo, a expressão da dor humana. Qual que era a ideia central do expressionismo? Ele nasce na França no início do século XX, surge com um grupo de pintores expressionistas, né, na Alemanha, e a principal ideia expressionista era a manifestação do mundo interior do ser humano. Ou seja, né, tudo aquilo que habita o ser humano na sua interiorização, né, o medo, o sofrimento, as angústias, enfim. Então o expressionismo buscou nesse mundo interior a sua manifestação mais forte, né? Eles se preocupavam com a manifestação. Eles procuravam manifestar a sua arte por meio então desse mundo que habita o homem de forma na sua forma interior. Foi também uma vanguarda muito importante, extremamente importante. Depois nós vamos ver uma obra que foi o Grito, do Edvard Munch, que é uma obra das mais representativas, né, do expressionismo. Então a ideia central do expressionismo é essa, né? A busca pelo mundo interior do ser humano, aquilo que não é visível aos olhos, mas sim a sensibilidade. Muitos textos também poéticos, líricos, né, foram criados para representar o expressionismo. Um deles é o Morcego, muito interessante. Eu vou ler um trechinho para vocês. Esse é de Augusto dos Anjos, né, já no Brasil. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, é esse o morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Então a gente pode observar um pouco dessa consciência humana, né? Esse medo, essa fobia, o caos que habita o interior do ser humano. Aqui nós temos então o Grito, do Edvard Munch, que é uma obra clássica do expressionismo, né? Enfim, muito significativa. Aqui a gente constrói vários sentidos, várias leituras nessa obra, mas o que predomina realmente é o medo, a fobia, o desconhecido, né? No Brasil também nós tivemos representantes do expressionismo.
uma obra muito conhecida nossa, né? Enfim, Os Retirantes, do Cândido Portinari, que também representa todo esse mundo interior, né? Os Retirantes é uma obra clássica da nossa literatura e fala basicamente de uma família nordestina que foge da seca rumo a uma vida melhor. A terceira vanguarda que a gente vai falar é o cubismo. O cubismo também é uma vanguarda muito importante, uma vanguarda, todas elas nascem na Europa, né? A principal característica do cubismo é trabalhar com as formas geométricas, né? Ou seja, o cubismo trabalha com a ideia da fragmentação da realidade. A realidade ela é fragmentada em vários pedaços, né, em várias partes, e quando essa realidade ela se junta novamente, tem-se um novo olhar em face da realidade. Então, na literatura principalmente, o cubismo trabalha com uma linguagem muito caótica, né, frases breves, rápidas, inventam muitas palavras, né, misturam os assuntos, há uma mistura de espaço, tempo, né, enfim. Então é uma fragmentação da realidade. É como se você quebrasse um espelho e se olhasse no espelho. E ali você visse a sua imagem refletida em cada parte daquelas rachaduras, né, daqueles cacos. Então o cubismo trabalhava com essa ideia. No cubismo também predomina a geometria, a matemática, né, as formas sólidas, enfim, os elementos geométricos também é uma característica determinante do cubismo. Pablo Picasso é um dos nomes mais representativos do cubismo, né, e ele diz: a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Pablo Picasso. A história do cubismo é muito interessante, né? Depois a gente se aprofunda mais nesses conceitos. Aliás, a gente já trabalhou com eles, tá? Mas o cubismo nasceu das experiências de Pablo Picasso e George Braque, em 1907. Principalmente na pintura, valorizando as formas geométricas, né? Cones, esferas, cilíndricos. Objetivava revelar o objeto e seus variados ângulos. Olha só esse poema do Pablo Picasso, né? Aliás, é do Apollinaire, desculpe, 1908. O que a gente observa aqui? A Torre Eiffel, né? Formada por palavras. Aqui nós temos os Três Músicos do Pablo Picasso, também é uma obra consagrada, né, do cubismo. Aqui nós temos as Demoiselles de Avion, de Picasso. Na verdade são as prostitutas de Avion, né? Ou seja, são mulheres que trabalham nas casas de prostituição em Paris. Então ele pintou as prostitutas de Davion com glamour, enfim, com sensualidade. É uma obra também das mais representativas de Picasso, né? E que representa, portanto, o cubismo. Como a gente pode observar as formas, né, elas são sólidas, né? A gente pode observar que o humano apresenta partes da geometria, né? O quadrado, o triângulo, enfim. O dadaísmo seria a outra vanguarda europeia, é uma vanguarda talvez a mais ousada de todas elas. O dadaísmo apresentava como principal característica o improviso, ou seja, nada poderia ser pensado, racionalizado, organizado, né? Então a desordem, a agressividade, principalmente a descrença absoluta era a marca mais forte
dessa vanguarda europeia, o dadaísmo. Como tem aqui, né, a arte que não é arte, mas é arte. Enfim, né, então era uma arte irracional, era uma arte que não poderia ser pensada, né, era uma arte que vinha do improviso. Os dadaístas tinham uma forma muito interessante de criar poesia. Eles recortavam jornais, picavam jornais em várias fitas, jogavam aquilo dentro de um saco e ali iam tirando as fitinhas de papel e com aquelas palavras aleatórias iam criando esses poemas, né? Então a ideia do acaso, a ideia do improviso absoluto. Aqui um pouco da história do dadaísmo, né? Do Dada, francês, que significa cavalo de madeira. Tristan Tzara é o grande pai do dadaísmo, né? Criou isso em 1916, em plena guerra, enfim, em Zurique, na Suíça. E como eu falei para vocês, foi uma das escolas assim mais improvisadas de todas elas, né? Mais ousadas de todas elas. O Tristan Tzara, que é o mentor do dadaísmo, ensina aqui como fazer uma poesia, né? Como eu falei para vocês. Para fazer um poema dadaísta, pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie consciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. Ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Olha só a ousadia do cara, né? Enfim. Olha uma obra dadaísta. Um vaso sanitário, né? Todo pichado. Por fim, então nós temos a última vanguarda, que é o surrealismo. É uma das mais incompreendidas de todas elas, porque trabalha muito com a questão da psicanálise, da psicologia, né? Qual que era a proposta principal dessa vanguarda, né? Do surrealismo? Então eles propunham o quê? Eles propunham a utilização de imagens extraídas dos sonhos, né? Imagens extraídas do inconsciente. Então o nosso inconsciente ele é incontrolável. Então no nosso inconsciente estão ali guardadas todas as imagens, né, absurdas, enfim, né, que são impossíveis na vida prática, na vida real. Então o surrealismo fazia uso dessas imagens para construir a sua linguagem, as suas obras de arte, enfim, né? Então a arte do sonho, a arte do subconsciente, não da razão, né? Então a razão não fazia sentido, né, dentro dessa retórica surreal. O Manifesto Surrealista foi lançado em Paris em 1924 por André Breton, um ex-participante do dadaísmo, que rompera lá com o Tristan Tzara, né? Então veja que interessante. Então o surrealismo também carrega um pouco daquela herança dadaísta. E essa mistura entre dadaístas e surrealistas fez nascer uma coisa impressionante. É muito comum assim, a gente ouvir uma expressão surreal, né? Isso é surreal por quê? Porque é uma coisa absurda, né? São coisas realmente absurdas que habitam o nosso imaginário, que habitam os nossos sonhos. Depois a gente vai trabalhar com mais calma, ainda não chegamos lá, no surreal brasileiro. A gente vai trabalhar com uma obra chamada Macunaíma, do Mário de Andrade, mas isso eu vou deixar para depois. É uma obra obrigatória, que nós vamos ler
enfim. Muito bem, pessoal. Então, por hoje é só. Vou postar esse vídeo pra gente, né, lá no Google Classroom, e já tem mais alguns vídeos preparados aí na sequência. Muito obrigado a todos, um abraço, passem bem.